prática de trote ou outra conduta perniciosa na internet, atendendo a um requerimento 295 de 2017, de minha autoria, aprovado em 26/4/2017. O requerimento visa debater a alteração da lei número 12.965, de 23 de abril de 2014, que é o Marco Civil da Internet, e do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal. Eu quero agora, neste momento, convidar para fazer parte da mesa Demétrio Gereissati, presidente do Instituto de Me Cuida. Também convido para fazer parte da mesa Rony Weinzoff, coordenador do MBA em Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito, diretor do Departamento de Segurança da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Obrigado. Ok. Convido também Fabiana Vasconcelos, psicóloga e membro do Comitê Científico e do Comitê de Educação do Instituto de Me Cuida. Caio César Carvalho, membro fundador do Instituto de Direito da Tecnologia da Informação. E convido Evelyn Eisenstein, doutora e representante da Sociedade Brasileira de Pediatria. Foram convidados também os senhores Luiz Augusto, vice-coordenador do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para a Infância e Adolescência, e Marcos Joaquim Pereira, gerente de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Google, que comunicaram impossibilidade de comparecimento a este debate. Antes, de passar a palavra para os convidados, informo que a reunião está sendo gravada para posterior transcrição e, por isso, solicito a todos que forem usar a palavra que falem ao microfone. E, para melhor ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. Cada expositor terá o prazo de 10 minutos para sua exposição e, nesse período, não poderá ser aparteado. O debate será aberto ao final da última palestra e as perguntas deverão se restringir ao assunto da exposição. Informo a todas as pessoas que estão presentes e que a lista de inscrição para os debates se encontra na nossa mesa de apoio e solicito àqueles que desejarem participar que possam se inscrever previamente. Nós, então, vamos passar agora às exposições. Mas antes de passar para as exposições de todos os palestrantes, eu quero aqui agradecer com muito carinho a presença de cada um de vocês, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, mas eu também aqui quero agradecer a presença do professor Luciano Coelho, que é o professor do município de Palmas, nossa capital, do Tocantins. Na verdade, foi este professor que trouxe esse tema para mim pela primeira vez. Já no início desse ano, ele preocupado, ele é professor, trabalha com jovens e viu que alguns jovens estavam tendo esse tipo de comportamento nas escolas. Então, ele foi procurar informações, foi daí que ele entrou em contato com o Demétrio Gereissati, presidente da Associação de Me Cuida, e foi a partir desse momento que nós, então, começamos a nos encontrar e a dialogar sobre esse assunto. A partir desse primeiro diálogo, nós, então, foi elaborado em conjunto com a Associação de Me Cuida e outros parceiros, foi elaborado, então, este projeto de lei. E é a partir deste projeto de lei que nós estamos aqui fazendo essa audiência pública. Vale ressaltar que esse é um tema que interessa a muitos. Nós já temos outras matérias na casa. A semana passada foi feita também uma audiência para falar mais especificamente sobre o Baleia Azul, que é um jogo, e hoje nós temos um requerimento na pauta da nossa ordem do dia na sessão plenária sobre o requerimento de aprovação de um outro projeto de lei em regime de urgência. Então, na verdade, já existem outras matérias. O nosso projeto vai ser pensado neste primeiro projeto, que já vai, provavelmente, entrar na pauta da nossa ordem do dia no plenário, mas nós vamos estar trabalhando com o outro parlamentar, este que está na pauta, que deve entrar hoje, é do deputado Odorico. Nós vamos estar trabalhando para que nós possamos incluir
matérias específicas desse projeto de lei que não consta no seu projeto. Então, nós vamos estar trabalhando em conjunto. Bom, antes de passar a palavra para os palestrantes, eu quero aqui fazer algumas, então, considerações, além dessas que eu já fiz, né? A internet, ela mostra-se como um veículo com grande empatia entre os jovens e adolescentes, sendo, por excelência, então, um território da liberdade de expressão. Essa empatia, ela decorre da grande interatividade que a rede permite, em que cada um pode ter voz e expressar o que deseja das mais diversas formas possíveis. Por isso, urge que se aprovem regras que garantam ao meio eletrônico a segurança dos usuários. Existe uma série de regulamentos e normas que colocam a saúde e a vida do indivíduo em primeiro lugar. E a ofensa a essas regras suscita, sim, uma punição social. Muitas vezes, essas ofensas não ocorrem de maneira tão explícita. Mesmo sem atentar diretamente à vida, existem práticas que, de maneira subsidiária, podem levar a um resultado desastroso. Referimos-nos a supostas brincadeiras que ofendem a integridade física das pessoas, como o sufocamento, cheirar desodorante spray, congelar a pele com desodorante e outros desafios como o baleia azul. Precisamos aprofundar sobre este tema e, mais especificamente, os motivos que levam ao suicídio de jovens e adolescentes. Dar respostas a uma série de questões e buscar alternativas legais para o controle de qualquer conduta perniciosa pela internet. E vem várias questões. Por que um jovem tiraria a própria vida? Essas brincadeiras perigosas, disseminadas com facilidade pela internet, têm ligação com o aumento de suicídio entre os jovens? Vídeos de jovens que aceitaram realizar estes desafios servem de incentivo para que outros possam aderir a esta prática? O uso abusivo das redes sociais e aplicativos de mensagens podem causar danos aos jovens e adolescentes ou acentuar determinados problemas em jovens? Há mecanismos a serem implementados de controle sobre os conteúdos divulgados pela internet? Há alguma diferença entre essas brincadeiras como fatores que motivam mudança de comportamento entre os jovens? Essas e outras questões tentaremos estar discutindo aqui nesta audiência pública, sem, contudo, querer esgotar este assunto. Nós, como eu já falei, já tivemos outras audiências sobre esse tema nesta casa e outras propostas foram apresentadas. O objetivo é de proteção aos nossos jovens e adolescentes. Então, muito obrigada mesmo pela presença de todos e vamos dar aqui o início à nossa audiência. Antes disso, eu quero aqui registrar a presença do secretário da Juventude de um município do Tocantins, que é o município de Casiara, o Paulo, que está aqui presente. Obrigada pela sua presença, tá? E vamos agora começar, então, as falas. Eu concedo inicialmente a palavra ao senhor Demétrio Gereissati, que é o presidente da Associação de Me Cuida. Bom dia. Bom dia. Você quer chegar um pouquinho para lá? Eu vou chegar aqui, aqui está meu... Deixa eu ver se eu Bom dia a todos. Deputada Josi Nunes, bom dia. Meu agradecimento pelo espaço, meus parabéns pela louvável iniciativa. Demais membros da mesa, meu cumprimento, a plateia, as pessoas que nos escutam. Eu vou falar, dentro desses meus 10 minutos, sobre o Instituto de Me Cuida e o que é, e o que nós nos propomos a fazer. Próxima quinta-feira, agora, completa-se o 3º ano que meu filho Dimitri perdeu a vida praticando o jogo do desmaio. Esse jogo do desmaio, para nós, era uma prática, era um jogo completamente desconhecido. Nós não tínhamos conhecimento nada nem sobre o tema, e muito menos de que ele poderia se aderir a uma prática aparentemente inofensiva, mas com grande risco dessa. Então, desde esse acontecido, nosso primeiro passo foi tentar compreender o que era isso tudo
E aí nós adentramos em um mundo bastante complexo, desconhecido e até certo ponto cheio de tabus. Existe um outro mundo virtual que nós, principalmente nós adultos, desconhecemos completamente. Então, nós buscamos compreender melhor isso dentro do que tinha disponível no Brasil, ampliamos o nosso campo de pesquisa e chegamos a entidades fora do Brasil, chegamos a eventos, participamos do 2º Colóquio Internacional na França, que tratava somente de brincadeiras perigosas, mais especificamente dos jogos de asfixia, e ficamos bem impressionados, não só com a dimensão do tema, mas principalmente com a mobilização que estava acontecendo mundo afora no sentido de coibir essas práticas. Então, países como França, como Estados Unidos, o tema hoje é pauta de Ministério de Educação, de Ministério de Saúde, da área de segurança pública também, e eles têm desenvolvido trabalhos e conseguido resultados positivos no sentido de conscientizar os adultos da existência desses jogos e conscientizar os jovens do risco. Nós buscamos no Instituto de Me Cuida ter sempre a cautela do embasamento científico a todo conteúdo que nós divulgamos, por entender que é um conteúdo de muito risco. Então, nós tentamos ter as abordagens corretas. E, para isso, nós desenvolvemos sistematicamente estudos e pesquisas, sempre muito ligados a essas entidades que a gente falou. O nosso foco, inicialmente, e a gente está tentando, com a duras penas, se manter nele, é trabalhar os desafios ligados aos jogos de asfixia, que já é um leque bem amplo. Entra aí o jogo do desodorante, o jogo da camisinha, o jogo da canela, o jogo da asfixia propriamente dito, que são desafios colocados na internet. E, infelizmente, a gente não tem aqui nenhuma campanha contra provedor, contra a internet, ou nenhuma campanha contra nada, nem contra ninguém. O que a gente tem é um alerta a um mundo que está entrando em nossas casas sem pedir licença e alcançando nossos filhos de 2, 3, 4 anos e daí para frente. Então, existem vários desafios aparentemente inofensivos que estão levando jovens a perder a vida ou ficarem com sequelas igualmente graves. Então, o que nós trabalhamos no Instituto de Me Cuida é a alerta aos pais, aos educadores, à sociedade em geral, da existência desses jogos, e as prevenções, a gente leva aos jovens, nas diversas faixas etárias, o trabalho de mostrar para eles o risco. Quem se deter a pesquisar aí, a gente já está caminhando, infelizmente, quase para 20 mil vídeos, não quero pensar assim, mas acho que até o fim do ano a gente está aí com 20 mil vídeos, tratando somente de jogo de desmaio na internet. Então, quem quiser se deter um pouco mais, inclusive nos comentários deles próprios, eles colocam lá, quando alguma coisa dá errado, é porque vacilou, é porque não fez certo e tal. Então, é uma coisa que os jovens fazem imaginando ter o controle, isso é a cabeça do adolescente, isso é a cabeça do jovem, e que eles não têm controle. Então, eles não buscam sequer o desmaio, imagine tirar a própria vida, eles buscam apenas uma pseudo-sensação ou uma sensação que possa ser uma sensação de euforia quando eles praticam, especificamente, essas brincadeiras. Então, o que nós tentamos trazer é a prevenção. Nós trabalhamos no lema de conhecer, compreender e prevenir. Nós temos alguns desafios, assim, eu vou colocar os 3 grandes desafios que nós temos enquanto Instituto de Me Cuida. O primeiro é que, nesse próprio veículo que divulga tudo isso, a gente tivesse filtros suficientes, com uma eficácia suficiente para barrar qualquer conteúdo que pudesse levar a risco à vida dos jovens e tivesse alarmes quando, de alguma forma, esses filtros fossem ultrapassados. Então, esse seria o nosso primeiro grande desafio, seria o filtro e o alarme. O segundo desafio é mobilizar a sociedade, mobilizar o poder público, no sentido de, juntos, conseguirmos formar núcleos de prevenção em cada estado do Brasil. Nós temos, enquanto a gente estava aqui hoje de manhã, nós recebemos demanda de 3 diferentes localidades para fazer prevenção. O Instituto tem base em Fortaleza e nós somos uma estrutura muito pequena. Nós somos uma estrutura sem fins lucrativos. Então, nós precisamos falar a mesma linguagem e levar a mesma mensagem. Então, nós precisamos formar núcleos de prevenção nos estados do Brasil. Esse é o segundo desafio que nós temos. E o terceiro desafio seria a implantação da autópsia psicológica.
que nada mais é do que um levantamento do quadro que envolve a perca de vida por um jovem, para que não seja classificado erradamente como suicídio ou como morte acidental. Pois, quando se classifica dessa forma, se cria uma estatística errada, ainda se transforma em mais sério ainda o problema do suicídio entre jovens, não se cria uma estatística de jovens que estão perdendo a vida por um jogo banal desse, não tendo estatística, não se vê sentido em ter prevenção. Então, nós precisamos ter essa classificação diferenciada do que é cada coisa. Então, esses 3 desafios, ou essas 3 motivações é que nos levam a tocar esse trabalho do Instituto de Me Cuida à frente. Existem outras demandas que nos chegam, mas que nós não temos nem conhecimento, nem estrutura, porque nesses 3 anos surgiram situações de essa baleia azul, por exemplo, isso é uma outra motivação, é um outro tema tão sério quanto, que merece ser estudado também. A questão da automutilação é outra motivação que os jovens partem para isso, também precisa ser estudado. A gente imagina que para cada frente dessa seria necessário ou um instituto ou uma associação, e a sociedade se mobilizando. Todos nós somos adultos em que fomos alcançados em alguma fase diferente da vida por essa ferramenta fantástica que é a internet. O que nós precisamos é aprender a lidar corretamente com elas, e, aprendendo a lidar, educar desde a primeira infância as crianças, para que eles cresçam já quase com a autoproteção para esses riscos que estão aí. Eu não vou me estender mais e passo aí a palavra para o seguinte, no fim a gente deve ter aí as perguntas. Obrigada pela exposição. E agora eu concedo a palavra à senhora Fabiana Vasconcelos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer inicialmente à deputada Josine Nunes pela iniciativa, pelo convite. Estamos iniciando, na verdade, eu acredito isso ser o primeiro passo do poder público no entendimento, na compreensão do que realmente significa o impacto da internet na saúde de criança e adolescente. Eu vou pedir licença para fazer a minha exposição em pé. Quando nós iniciamos o trabalho do Instituto de Me Cuida em 2014 e 2015, nós iniciamos com a ideia de tentar, primeiro, conhecer o que se tratava o específico jogo do desmaio, ou brincadeira do desmaio, ou jogo de asfixia. Porém, à medida que a gente iniciou esse processo de investigação e de pesquisa, nós não fomos procurar somente em dados de internet. Na verdade, a gente iniciou com a pesquisadora mesmo, a Juliana Guilherme, a única pesquisadora brasileira que estuda as brincadeiras perigosas no Brasil. E, dentro da pesquisa dela, ela apresentou o seguinte dado, que os jogos de não oxigenação, as práticas de não oxigenação, elas não se iniciaram na era da internet. Elas são antigas, porém, ela viu dentro desse quadro de disseminação um aumento e um alastramento da capacidade de visualização dessas práticas. Eu digo muito é que antes a gente tinha o acesso à criatividade, as crianças tinham acesso à criatividade de 5, 6 pessoas ao redor. Hoje em dia, elas têm o acesso à criatividade de milhões de jovens conectados na internet. E aí, esses milhões de criatividade, elas estão sendo, na verdade, publicizadas, monetarizadas e valorizadas na disseminação da internet. Então, a gente tem aqui algumas imagens de práticas que têm um número excedente de visualizações. Essas visualizações elas podem chegar a 6 milhões de visualizações. E cada visualização dessa, ela aumenta a possibilidade dos famosos youtubers começarem a receber um lucro, né? Então, quem está protegendo o jovem na internet? A gente vai dar uma olhadinha aqui no percurso. Desculpa.
A disseminação de vídeos, né? A gente sabe que o YouTube é lançado em 2005, infelizmente é a plataforma mais utilizada no Brasil. Ela é a quarta maior plataforma de disseminação de vídeos no Brasil, então a gente tem que realmente falar dela. O Google fez a compra em 2006, depois de 5 anos de plataforma livre, iniciou-se o processo de monetarização, e aí, em 2009, mais de 20 mil vídeos eram postados, publicados na internet. Aí, em 2010, a gente vê pelas pesquisas um boom da era do desafio no Brasil via esses vídeos. O que acontece é que o adolescente ele tem intrinsecamente com ele a ideia do desafio. Se a gente conseguir voltar na nossa adolescência, a gente vai perceber que nós passamos por esses processos de desafiar uns aos outros. O que acontece dentro da internet é que isso é valorizado. Ele vem sem o guia. Se a gente tem uma criança e um adolescente que está fazendo desafios entre os amigos, os responsáveis, os adultos responsáveis ao redor, com a capacidade maturacional de julgamento, vai poder guiar esse comportamento. Mas se a gente tem, ao contrário, uma valorização desses comportamentos, a gente vai ter o seguinte: a brincadeira do desmaio, em 2010, tinham 500 vídeos, ao final de 2016, 14.300, esse número continua em 2017. Aparecem 138 canais de jovens entre 9 e 17 anos que fazem esse desafio específico. O Instituto de Me Cuida já acolhe 9 famílias que perderam os filhos, mas os números são muito mais alarmantes, que a gente sabe, os números informais que chegam até nós. A Eric's Cause, nos Estados Unidos, tem uma plataforma chamada Tableau, onde ela registra o número de vítimas no mundo, e esse número é muito mais excedente do que isso. Essa prática ela continua crescendo em número de vídeos. Em 2017, nós já detectamos 3.500 vídeos com essa nomenclatura específica, porque existem outras. E essa prática ela não é vista como uma prática para tirar a vida. Ela é vista como lúdica, ela é vista como divertida. Ao assistir os vídeos, a gente percebe que os jovens estão engajados na normalidade de se integrar a um grupo. Porque o grupo para o jovem, para o adolescente, ele é uma questão de sobrevivência. Aos 12 anos de idade, esse adolescente ele olha para aquele núcleo de responsabilidade parental e diz: eu não posso mais sobreviver no mundo com esse núcleo, eu preciso encontrar um outro. Então, ele é sentido evolutivamente. Na parte de neurociência mesmo, ele sente esse grupo como uma necessidade de sobrevivência. Então, ele vai aderir a essas práticas. E aí a gente tem a pesquisa da Juliana, de 2015. Ela entrevistou 1.395 crianças em grupos comparativos no Brasil e na França, que mostram, no Brasil, 40%, ou seja, 4 de 10 crianças já fizeram uma prática de asfixia e 10% já chegaram a desmaiar. E eles não sabem, de forma alguma, assim como os adultos também não sabem, o que é que significam essas práticas. E aí, esses jogos de não oxigenação, eles, na verdade, incluem um outro grupo de desafios, não só o do jogo do desmaio, mas a gente tem outros números aí associados com a visualização da imagem, a fama, o retorno monetário, o desafio do desodorante, 7.620 vídeos, o desafio da canela em pó, 14.500 vídeos, o desafio da camisinha, 39.400 vídeos, o desafio do Super Bonder, onde o jovem cola a boca e as narinas, 17.400 vídeos na internet. Nós temos um grande youtuber de desafio no Brasil, com mais de 6 milhões de jovens seguidores, monetarizando cerca, ao que se diz, na internet, a gente não sabe a certo, mas pode chegar a $17 mil. As sequelas. Cada prática dessa, uma vez que ela é feita, ela pode ser fatal. Se o jovem ou a criança consegue permanecer nessa prática, ele vai adquirir uma série de sequelas ao longo do tempo: amnésia, hemorragia retinal, traumatismo craniano, aneurisma, convulsões, danos como surdez temporária ou permanente, cegueira temporária ou permanente, perda da mobilidade das pernas, paraplegia e a morte cerebral. A maioria dos adultos, a gente vive numa sociedade que não pensa sobre a respiração. Pensar sobre a respiração é uma prática oriental. Então, nós somos uma sociedade produtiva, onde a respiração é algo dado.
Só que a gente não tem a informação da fragilidade do cérebro que a gente tem. Porque com 2 minutos, chegar a 2 minutos, nós já temos danos cerebrais. 3 a 5 minutos, nós podemos ter uma parada cardiorrespiratória com morte cerebral. Esses são os perigos dessas práticas. Publicizar e aplicar valor monetário a práticas de risco de vida para a infância e adolescente é irresponsabilidade social. E a gente precisa mudar isso. Obrigada. Muito obrigada, doutora Fabiana. Eu agora concedo a palavra à senhora Evelyn. Bom dia a todos, agradeço o convite. Estou aqui não só como pediatra, professora universitária do Hospital Pedro Ernesto e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas como representante da Sociedade Brasileira de Pediatria, que está extremamente preocupada e gostaria de fazer e dividir com vocês o alerta. Então, eu gostaria de chamar a atenção para alguns dados da realidade do Brasil. O Brasil tem um total de 64 milhões de crianças e adolescentes, que correspondem a 34% da nossa população em geral, entre 0 e 19 anos. A mortalidade por causa externa, então, 31,9 por 100 mil habitantes, isso usando os dados do Sinan de 2010. Já, provavelmente, aumentaram esses dados. Importante perceber que não só o homicídio, e ontem à noite nós vimos de novo o último quadro da violência no Brasil, homicídio entre adolescentes 15 a 19 anos aumentando, outros acidentes, outras violências, inclusive afogamento, mas suicídio 3,5%. O Comitê Gestor da Internet fez uma pesquisa com os usuários da internet entre 9 e 17 anos e representando quase 23 milhões de jovens, 85% já usando o telefone celular no Brasil, 38% jogando online, conectados com outros jogadores, todos já em redes sociais, compartilhando todo tipo de fotos, vídeos, imagens, mas importante perceber que 37% mentem sobre a idade. Para quem trabalha com adolescente, isso é comum, né? O adolescente vive 2 mundos, o mundo do adulto, o mundo que ele vai criando por sua conta, né? Mas nessa pesquisa, 11% já tinham acessado formas de machucar a si mesmo e 6% formas de cometer o suicídio. Então, esse aqui é o dado do mapa da violência de 2010, onde nós já vemos aumento da taxa de suicídio entre jovens adolescentes. Então, vamos começar por definir o que nós estamos vendo e usamos uma definição da Organização Mundial de Saúde, o que é a violência. É o uso intencional da força física ou do poder, ameaçado ou real, contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade com alta probabilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, transtorno do desenvolvimento mental ou privação. Importante aqui já a diferença entre violência intencional e não intencional. Então, muitas vezes, quando esses adolescentes estão fazendo brincadeirinhas, na verdade, com não a intenção, mas acabam se machucando, né? É importante também prestar atenção sobre atos reais ao vivo ou representações visuais, aquilo que o adolescente vê. E aí ele vê pela televisão, ele vê pela internet, ele vê pelos jogos online.
Importante a classificação da violência em física, psicológica, sexual, negligência, abandono e todas as formas, incluindo o bullying, o cyberbullying, assédio, jogos violentos online, os desafios dos trotes. Importante prestar atenção que o que acontece na infância permanece indelével a nível cerebral e mental durante a vida adulta dessa pessoa. Então, nós já temos o que nós chamamos as reações adversas da infância. Isso são estudos feitos multicêntricos em vários países, mostrando que o trauma que acontece na infância nunca mais será apagado, né? Não é o on-off de clicar em alguma imagem. Mas eu gostaria de chamar a atenção a um fato importante, o que nós chamamos uma relação triangular. A relação triangular é não só entre a vítima e o agressor, mas o terceiro vértice desse triângulo, que é a omissão, o silêncio. Então, quando uma escola não denuncia o que está acontecendo, quando uma sociedade não protege a sua criança ou sua adolescente, ela está sendo omissa. É um silêncio que é também criminoso. E por isso nós estamos falando o tempo todo da importância da denúncia e por isso mesmo estou aqui. Então, o que é o trote? O trote é caracterizado como uma forma de violência. Ele é um abuso, ele é um ritual de passagem e, como a Fabiana falou, o trote sempre existiu, né? Eu formada há 45 anos, em medicina, já escolhi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque, na época, era a única universidade e o curso de medicina que não obrigava o trote. Trote de calouros, né? Então, que serve como uma taxa de adesão ao batismo de fogo. Trote universitário, trote no serviço militar. Então, é o sentido de pertencer ao grupo. Então, aquele adolescente quer pertencer, é como se fosse um rito de passagem. A gente vê isso, inclusive, em rituais mesmo, em tribos indígenas. Mas vamos falar rapidíssimo, que eu já sei que o meu tempo já está esgotando, eu nem comecei, do desenvolvimento mental da criança e adolescente, porque a mídia está afetando o desenvolvimento cerebral de crianças e adolescentes. Nós estamos falando de uma coisa chamada lobo frontal e nós estamos falando de um neurotransmissor chamado dopamina. Então, são as bases científicas do que nós estamos vendo. A violência gera violência, né? As crianças não sabem interpretar o que estão vendo na mídia, existem dificuldades de diferenciar o que é fantasia do que é realidade. As mensagens são glamorizadas entre heróis e vilões. Não existe vilão, não existe punição, não existe remorso, não tem dor, né? O indivíduo e pior, ganha recompensa, você ganha pontos, né? Quando você mata um indivíduo. A Fabiana falou sobre os vídeos de violência e nós não sabemos de vídeos de construção da paz, nem de saúde, né? Então, cadê o aprendizado pró-social? Então, existe uma sociedade patologizante, existe uma sociedade doentia que está lucrando não só com a morte, mas com o trauma de crianças e adolescentes. Então, é importante a gente saber sobre a nossa responsabilidade. Por que as pessoas negam essa violência, né? Porque faz parte daquele script, é o filme, é o videogame, é como se fosse alguma coisa distante da realidade da pessoa, é o que nós chamamos em medicina a dissonância cognitiva afetiva, como se fosse um split, né? Um mundo lá fora e um mundo aqui dentro, mas só que esse split é causa do transtorno mental. Reações de medo, culpa, vergonha, ódio, as teorias de catarse, o que acontece lá fora, mas principalmente a história da terceira pessoa, né? Isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer com a minha família, isso não vai acontecer
com a pessoa que está ali do meu lado, e realmente acontece. E um ponto que Fabiana colocou, então, a indústria de filmes, vídeos, ela é mais lucrativa do que todas as universidades e as escolas que existem. Então, as formas de violência são várias, os vídeos, cyberbullying, problemas de homofobia, misoginia, todos têm o dono da verdade, como se aquele produtor daquele vídeo fosse o dono da verdade, violência em desenhos animados e, logicamente, o assunto que nós estamos tratando hoje. Mas o que mais preocupa a Sociedade Brasileira de Pediatria é a glamorização, o que nós chamamos a gamificação da violência nos filmes e de videogames, né? A destruição do outro ganhando pontos e recompensa. E, principalmente, o sensacionalismo, né? Quando nós vemos milhões de filmes, né, sobre violência, ficamos preocupados. Cadê os recursos para os filmes pró-sociais sobre saúde? Então, como isso causa ondas de pânico, que nós vimos com o caso da baleia azul, né? E, na verdade, transtornos de saúde pública. Sociedade Brasileira de Pediatria, eu gostaria de falar que não começa na adolescência os problemas, começa na infância, no começo do começo, né? Então, os principais sinais de alerta: transtornos de sono, o isolamento dos amigos, queda do rendimento escolar, irritabilidade, as alterações do humor por causa da dopamina, choros frequentes, feridas, cicatrizes, as situações de bullying, cyberbullying, que vão acontecendo nas escolas, nas redes sociais. Às vezes acontecem episódios de abuso sexual, as postagens violentas e, principalmente, o que a gente chama o tempo interminável. Adolescentes que viram à noite fazendo esses jogos, praticamente se tornando zumbis. Fatores de proteção existem, e justamente o alerta para a família, o alerta para a escola, a importância do respeito e da convivência digital. Não é assim, qualquer coisa, o mundo é dos outros. Não é assim, né? O mundo é de cada um, e isso é importante se frisar. E, principalmente, o que nós chamamos o desenvolvimento dos valores humanistas de uma sociedade. Então, já terminando, quando nós falamos em investir em educação e saúde, ao médico cabe fazer um diagnóstico, ao médico cabe fazer o tratamento, ao médico cabe encaminhar essa criança para reintegrar na sociedade. Mas nós estamos querendo fazer alerta e chamamos a atenção à Câmara dos Deputados do Brasil, que nós temos que investir principalmente em recursos de prevenção, promoção de saúde, mas principalmente de proteção das nossas crianças. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda construção das habilidades e participação saudável, o que nós chamamos um protagonismo juvenil, e que nós chamamos alfabetização digital. Criança e adolescente não só tem que aprender português ou matemática, mas aprender hoje em dia o que ele está vendo na internet, ter o que nós chamamos a reflexão crítica daquele desenho e qual é a mensagem daquele desenho ou do videogame. Apoio psicossocial, as pontes de diálogo entre a sociedade e a família, a interrupção imediata da violência por qualquer forma, qualquer vídeo, qualquer jogos online, inclusive o problema que todos sabemos da classificação indicativa. As intervenções precoces e, principalmente, que a proteção social é uma questão de direito. Isso aqui sobre... Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria já fez 2 documentos que eu coloco à disposição, inclusive já trouxe uma cópia para o comitê. Eles estão online disponíveis, e a Organização Mundial de Saúde tem todo um documento sobre a prevenção do suicídio e como o papel da comunidade. É importante falar também que
o desafio, a brincadeirinha, o trote, acaba sendo classificado como a causa de morte externa ou suicídio por classificação internacional das doenças. No entanto, tudo isso está sendo revisto a nível internacional, porque os efeitos do que nós estamos vendo de brincadeirinha e de violência não é mais nenhuma brincadeirinha, nem nenhuma violência. Então, o que fazer? Somos todos responsáveis. Escola, alerta, família, alerta. A mídia tem que estar alerta, a mídia tem que exercer também o seu papel. Nós só vamos investir numa rede de proteção quando todos nós estivermos não só reduzindo as doenças, diminuindo o custo da doença, mas tendo o que nós chamamos saúde para todos. Isso é uma atenção primária e investir no futuro dos cidadãos do Brasil, que são as crianças e os adolescentes brasileiros. Muito obrigada. Agradeço a doutora Evelyn. E agora eu concedo a palavra ao senhor Caio César Carvalho Lima. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço à deputada Josi Nunes pelo convite. Muito honrado de ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre um assunto tão relevante. E aqui já tivemos demonstrações cabais de que esse assunto é relevante para a sociedade civil organizada, aqui pela palavra do Demétrio, representando o Instituto de Me Cuida. É super importante em termos psicológicos, também a Fabiana trouxe os impactos psicológicos que isso pode trazer, e agora também em termos médicos, né, com a Evelyn representando toda essa mensagem da Sociedade Brasileira de Pediatria e os riscos a que esses jovens estão expostos. Então, realmente é um assunto super relevante, e esta Câmara está de parabéns de trazer esse assunto aqui à discussão. E aí, já passando ao ponto, em razão do tempo que urge, eu fiz algumas anotações que eu vou aqui traçar com vocês alguns pontos importantes. Eu vou fazer um enfoque mais jurídico. Eu vou focar mais no Marco Civil, que é uma das alterações que se pretende trazer aqui com esse PL 7170 de 2017, e depois o Rony vai traçar aspectos mais penais acerca do assunto. E aí, eu trouxe aqui 3 premissas principais. A primeira dessas grandes premissas é que eu sou um grande defensor da tecnologia e da inovação. Isso daí eu acho que a gente realmente não pode voltar, isso daí a gente tem que sempre olhar para frente e estimular o desenvolvimento da tecnologia e da inovação no nosso país. Eu sou um grande defensor da liberdade de expressão. Isso daí também tem que ficar bastante claro que aqui não se trata de forma alguma de restringir nenhum direito, mas muito pelo contrário, de fazer valer todos os direitos constitucionalmente garantidos. E aí eu faço até um parêntese e reitero um pedaço da justificação aqui do PL 7170, em que se fala que a liberdade de expressão é um valor máximo em nossa sociedade, mas não se trata de um valor absoluto e, portanto, não deve estar acima da segurança das pessoas e da vida. Então, eu sou um defensor da liberdade de expressão, mas também defendo aí um sopesamento dos direitos constitucionalmente garantidos. E eu sou defensor também dos interesses da criança e dos adolescentes. Então, consideradas essas 3 premissas, agora a gente consegue conversar um pouquinho. O Marco Civil ele trouxe a divisão em 2 tipos de provedores. Provedores de conexão, que são aqueles que atribuem a um determinado terminal um endereço de IP para que consiga acessar a internet propriamente, e provedores de aplicação. Provedor de aplicação de internet é qualquer funcionalidade acessível pela rede mundial de computadores. O conceito de conexão à internet está no artigo 5º, inciso 5º do Marco Civil, e o conceito de aplicação de internet está no artigo 5º, inciso 7º. E aí, como os exemplos aqui que nós vimos, são exemplos relacionados a provedores de aplicação. Foi mencionado aqui um canal de vídeo que é muito acessado, que seria o 4º maior em termos de divulgação de conteúdo. Esse é um provedor de aplicação. E quando a gente está diante de provedores de aplicação, o Marco Civil da Internet dispôs sobre a responsabilidade civil em relação a conteúdos postados nesses provedores, que é o que a gente vai ver logo em breve. Falando de responsabilidade civil, a gente fala basicamente aí de uma origem do direito romano, de algumas centenas de anos atrás, que foi criado por um grande pensador romano chamado Ulpiano, e que a base da responsabilidade civil era viver honestamente, não causar dano a alguém e dar a cada um o que é seu. Então,
É isso que buscamos no momento em que responsabilizamos civilmente uma pessoa ou uma entidade que foge desses preceitos de viver honestamente, não causar dano a outrem e dar a cada um o que é seu. No nosso Código Civil, esses preceitos foram estampados nos artigos 186, 187 e 927. E lá, basicamente, eles falam que quem causar dano a outrem vai ser responsabilizado e fica obrigado a reparar esses prejuízos causados. E no artigo 186 tem um conceito do que seria omissão, negligência, enfim, o que seria aí ato ilícito, e ele fala que comete ato ilícito quem, por ação ou omissão voluntária, imprudência ou imperícia, comete algum dano e causa algum prejuízo a uma pessoa, ainda que esse prejuízo seja exclusivamente de ordem moral. Seriam os danos morais e os danos materiais. E aí, então, falando da responsabilidade civil dos provedores, no artigo 18 do Marco Civil, ele fala dos provedores de conexão, mencionando que os provedores de conexão não são responsáveis civilmente pelos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Provedores de conexão aqui é o que se chama de inimputabilidade da rede, ou seja, o provedor de conexão, pelo mero fato de autorizar aquela conexão à internet, ele não pode ser civilmente responsabilizado pelos danos daí decorrentes. É basicamente como se o provedor de telefone que me habilita a linha no meu telefone, ele não pode ser responsabilizado em razão daquilo que eu conversar naquele telefone. É mais ou menos esse sentido que fala em termos de provedor de conexão. Já quando mencionamos provedores de aplicação, o caso daquele portal de vídeos que foi mencionado, a gente tem a responsabilidade desses provedores em 2 outros artigos do Marco Civil, os artigos 19 e o artigo 21. No artigo 19, a gente tem uma redação que, a priori, ela menciona que a responsabilização civil dos provedores de aplicação vai decorrer de uma ordem judicial descumprida. Tá? Isso significa dizer o seguinte, que, via de regra, para que um conteúdo da internet seja removido, eu preciso de uma ordem judicial? Não. Quer dizer que, se eu notificar um provedor de aplicação e ele não remover esse conteúdo, ele não vai ser, a priori, responsabilizado pelos danos causados. Isso é o que está no artigo 19. Mas, se o provedor quiser remover esse conteúdo, independentemente de ordem judicial, ele pode? Sim. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que precisa ficar muito claro. Não há uma vedação no Marco Civil à remoção de conteúdo sem ordem judicial. Isso é autorizado pelo artigo 19. Indo mais além, o artigo 19, na sua parte final, quando ele fala salvo outras disposições legais em sentido contrário, ainda traz uma obrigação aos provedores de que, mesmo sem ordem judicial, se eles não cumprirem preceitos legais que já existem, eles podem, sim, ser responsabilizados. Tá? Então, esses são os 2 grandes preceitos do artigo 19. E aí, quando a gente fala do artigo 21, que é outro artigo que eu tinha comentado, ele traz lá uma responsabilidade dos provedores de aplicação, e aí sim, independentemente de ordem judicial, decorrente da mera notificação extrajudicial. Mas o artigo 21, na redação atual, ele tem uma restrição apenas a casos de vídeos e imagens envolvendo pornografia, em que uma das pessoas que participe daquela cena não queira que aquele vídeo, aquela foto, seja divulgada. Então, nessas situações, basta a notificação ao provedor para que, em não havendo a remoção desse conteúdo, ele passe a assumir responsabilidade civil em relação aos danos. E aí, observando o projeto de lei da deputada Josi Nunes, a gente tem uma excelente proposta de justamente o acréscimo de um parágrafo esse artigo 21 do Marco Civil, no sentido de dispor que essa obrigação dos provedores de aplicação de removerem o conteúdo, independentemente de ordem judicial, sob pena de responsabilização, isso se dá também nas situações em que houver a incitação à prática de trote ou outra conduta perniciosa que possa levar à morte ou causar lesão corporal, conforme disposto no artigo 136, letra A, do Código Penal. Então, vemos aqui que essa inserção desse parágrafo no artigo 21 tem o condão de tornar os provedores de aplicação como responsáveis civis pelo conteúdo que disponibilize ódio ou incite uma prática perniciosa, se após uma notificação extrajudicial, isto é, independentemente de um processo judicial, eles não tomarem atitude para a remoção desse conteúdo. E aqui a gente também vê uma prática super importante no sentido de evitar a judicialização, porque foi uma escolha do Marco Civil judicializar a priori a remoção de conteúdos. Tanto é que a regra do artigo 19, como a gente conversou, ela torna essa questão de uma ordem judicial como uma obrigação se alguém quer responsabilizar os provedores.
Tá? Então, essa opção do artigo 21 é super importante porque a gente evita esse volume absurdo de processos judiciais acerca disso daí. E aí, já caminhando para o final, a gente tem mais 1 minuto e meio, existem alguns pontos super importantes acerca dessa questão de remoção de conteúdo. Se a gente for ver, por exemplo, essa própria ferramenta que foi mencionada, ele tem uma solução técnica que chama Content ID, que ele consegue remover automaticamente conteúdos marcados previamente. Então, se eu for lá, eu for detentor de uma música, eu for detentor de um vídeo, e eu fizer o upload desse meu vídeo para essa plataforma, identificar aquele vídeo como sendo meu, se alguém tentar subir depois uma imagem com aquele meu vídeo, automaticamente aquilo vai ser removido, porque existe uma ferramenta de Content ID que, por meio de DNA Fingerprinting, identifica que aquele vídeo é protegido por direito autoral e quem jogou aquele vídeo na plataforma não é uma pessoa que detém autorização para isso. Então, a gente observa que existem soluções tecnológicas para implementar a remoção de conteúdo de forma automatizada. E aqui não se trata de, a priori, aplicar um filtro para evitar a subida de conteúdo, porque realmente não é um conteúdo que teria um padrão de DNA Fingerprint, mas que, após ser identificado aquele conteúdo, mediante simples notificação, que surge a obrigação dos provedores de aplicação de remoção daquele conteúdo no mais curto espaço de tempo possível, sob pena de responderem civilmente pelos prejuízos causados. E aí, só trazendo uma observação final, lá na Europa existe uma discussão muito forte acerca da responsabilidade desses provedores de aplicação em relação a esse conteúdo que eles geram. Existem, inclusive, posições no sentido de obrigar o Facebook, por exemplo, a ter uma disposição que barre a disseminação de notícias falsas. Os próprios acionistas dessa rede social notificaram o seu fundador para que ele explicite em público o que está sendo feito pela rede social para barrar a disseminação das fake news. Então, a gente vê que a internet virou realmente uma fonte aí de informação, não só para adultos, mas também para crianças e adolescentes, e essas crianças e esses adolescentes são muito mais suscetíveis a uma disseminação de uma notícia falsa, ou suscetíveis a topar um desafio, uma brincadeira dessa perigosa, que eles não sabem os prejuízos a que eles estão expostos nesse momento, e aí sobressai como super importante um projeto de lei como esse apresentado pela deputada, no sentido de ter uma célere remoção desse conteúdo, com o objetivo de diminuir, mitigar e, quem sabe, até zerar essas mortes acidentais que estão vitimando a esses jovens e esses adolescentes. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Caio César Carvalho Lima, e agora eu concedo a palavra ao senhor Rony Feinzoff. Agora sim, agora foi. Tá bom. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, queria dizer que é uma satisfação participar dessa mesa de debates. E estávamos comentando, eu e o Caio no caminho, Demétrio, como é importante o trabalho que você vem conduzindo e como é relevante a sua coragem, depois do que você passou, fazer algo pela sociedade para que outros não passem pela mesma situação. E eu, como pai de 2 filhos agora de 8 meses de idade, eu fico imaginando quanto melhor seria a sociedade, efetivamente, se nós tivermos esse tipo de trabalho, para que a gente tenha um ambiente digital mais sustentável daqui para frente. Então, parabéns pelo seu trabalho e me sinto muito honrado aqui em contribuir com essa luta que você vem encampando. Estendendo também esses elogios à doutora Fabiana Vasconcelos, que fez uma brilhante exposição, e todo o trabalho que eu já venho acompanhando também há algum tempo da doutora Evelyn, representando aqui a Sociedade Brasileira de Pediatria, o que demonstra que está sendo feito um trabalho técnico, aprofundado sobre esse tipo de assunto, ou seja, ninguém está aqui por achismo. Nós temos pesquisas acadêmicas demonstrando a sensibilidade desse assunto, no qual também cumprimento o meu colega advogado, Caio César Lima, em que, mais uma vez aqui, apresentou de forma bastante clara aí as questões legais.
E gostaria de deixar uma saudação especial aqui para a deputada Josi Nunes. A gente vê tantas coisas acontecendo aqui em Brasília e, de repente, nós estamos aqui dentro, debatendo um tema tão relevante. Então, quando a gente está na casa do povo brasileiro, debatendo um tema que é importante para a sociedade, para o futuro da sociedade, nós temos que dizer aqui as mais elogiosas palavras, porque é um tema relevante, deputada. No mínimo, essa discussão aqui já é importante para toda essa reflexão, independentemente da aprovação ou não do projeto, essa discussão já é muito relevante. Então, queria declarar aqui meu parabéns e meu agradecimento pelo convite. Eu trabalho com direito digital há 15 anos, leciono há mais de 10 anos sobre a matéria. A minha linha de pesquisa acadêmica no mestrado foi Soluções Alternativas de Conflito, e a minha dissertação foi justamente sobre a importância da adoção de mecanismos eficientes pelos provedores de aplicação de internet, como YouTube, Google, Facebook, para soluções extrajudiciais de controvérsias. A minha conclusão foi justamente sobre a importância dos provedores de aplicações em terem mecanismos eficientes para resolver os conflitos dos seus usuários, ainda mais para conteúdos potencialmente danosos como esses. Estou aqui pelo Departamento de Segurança da Fiesp, onde há mais de 3 anos desenvolvemos um trabalho sobre segurança cibernética, sempre provendo seminários com a intenção de debater o uso seguro, ético e responsável da internet. Faremos no segundo semestre, inclusive, um seminário sobre educação e cidadania digital. De tantos casos envolvendo crianças e adolescentes, como invasão de privacidade, cyberbullying, tentativa de estupro, há mais de 3 anos faço parte da Netix Educação Digital, a quem eu agradeço a minha colega Alessandra Borelli, que conduz os trabalhos da Netix, por me ajudar no material para essa audiência. Inclusive, a Alessandra acompanhou o Instituto de Me Cuida depois do episódio Gustavo Detter, um outro jovem de 13 anos, que se enforcou depois de uma partida de games no Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, justamente para tratar esse assunto de brincadeiras perigosas, para a gente ter um órgão investigativo justamente visando punir esse tipo de conduta. Assim, eu estou extremamente contente em debater esse tema, de suma importância, porque o bem jurídico que nós estamos buscando proteger aqui é a vida, né? Nós não estamos falando aqui de censura, não estamos falando de impedir a liberdade de expressão, nós não estamos falando aqui em demonizar a internet ou demonizar as aplicações de internet. É claro que, assim como existem esses vídeos, a gente pode divulgar vídeos no YouTube de como combater esse tipo de prática. Não é nada disso. Quando nós lidamos com essa retórica de censura, de impedir a liberdade de expressão, não é este assunto aqui que está em pauta. Nós estamos aqui para proteger a vida. E mais, a vida de crianças e adolescentes que, como foi demonstrado aqui através de estudos, são pessoas hipossuficientes em relação à experiência de vida. 4 em cada 10 jovens já praticou o jogo de asfixia, conforme a Fabiana mostrou aqui. 4 em cada 10. A gente fala, nós somos bons pais, nós educamos os nossos filhos jamais vão fazer isso. 4 em cada 10. Ou seja, será que nunca fizeram? Será que nunca tentaram? 14.300 vídeos, 6 milhões de visualizações, 9 famílias já identificadas, fora as outras que não identificaram, já perderam filhos. Ou seja, como foi dito aqui, os jovens, efetivamente, eles desconhecem essas sequelas. Não adianta mais se esconder, não adianta mais falar que não há como se tratar esse assunto, porque provedores são meros intermediários. A gente tem que apurar a responsabilidade aqui de cada um dentro dessa cadeia e trabalhar de forma preventiva e de conscientização e depois de forma repressiva. Vamos ver aqui o que a legislação primeiro diz sobre educação e cidadania digital, para depois eu passar para as responsabilidades, para depois eu falar aqui sobre as minhas sugestões de como cuidar desse tema. Primeiro, Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º, fundamento da Constituição, a dignidade da pessoa humana, que inclui toda a conciliação desses direitos que nós estamos tratando aqui. Ainda a nossa Constituição Federal, artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Quando a doutora Evelyn fala de alfabetização digital, não importa o meio,
Nós temos que criar isso conforme o artigo 205 da Constituição Federal. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 53. A criança e o adolescente têm o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E eu me pergunto, qual é o exercício de cidadania que esses vídeos promovem? Enfim, só uma dúvida aqui que eu já deixo lançada. Marco Civil da Internet, lei em vigor desde junho de 2014. Além dessa questão de responsabilidade civil que o Caio pontuou e que eu vou também me estender aqui um pouco, ele prevê no artigo 26 o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação em todos os níveis de ensino. Inclui a capacitação integrada a outras práticas educacionais para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. Não vejo aqui nenhum desses vídeos de acordo com essa finalidade aqui do Marco Civil da Internet. E mais, artigo 29, parágrafo único do Marco Civil da Internet. Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão, as operadoras de telecom, e os provedores de aplicação de internet, YouTube, Google, Facebook, qualquer conjunto de funcionalidade que seja acessível pela internet, entre outras questões, a definição de boas práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes. A gente já vê um cenário aí, iniciando na Europa, no combate a questões de ilícitos de ódio, questões voltadas para o terrorismo, e nós vemos iniciativas no Brasil já pautadas em fake news e, de alguma forma, começando a trabalhar sobre essa questão. Cadê aqui a pauta dessas brincadeiras perigosas? Também precisa ser tratada. Código Civil, artigo 1634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos seus filhos menores, dirigir-lhes a criação e educação, exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Quantos desses influenciadores que divulgam esse vídeo são menores de idade? Cadê os pais cumprindo aqui o estabelecido no Código Civil? Artigo 932 do Código Civil. São também responsáveis pela reparação civil. Quem? Os pais, pelos filhos que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Ou seja, os pais respondem civilmente pelos seus filhos menores de idade. A partir do momento que nós temos esse tipo de conteúdo comprovadamente lesivo, a partir deste momento, os pais podem ser responsabilizados. O Caio já comentou o artigo 186 do Código Civil, aquele que por ação, omissão, negligência ou imprudência violar direito causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Existe uma sanção no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 249, descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder de família. Cadê o poder de família desses jovens que divulgam esses vídeos na internet? É dever de todos, artigo 70 do ECA, prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Mais uma vez, é isso que nós estamos debatendo aqui. Vamos tratar das responsabilidades aqui, iniciando pelas responsabilidades civis dos influenciadores que propagam esses vídeos. Primeiro, se eles forem menores de idade, nós temos aí uma latente omissão por parte dos pais. Cabe aí medidas indenizatórias e inibitórias por conteúdo que possa incitar a prática de conduta perniciosa que possa causar lesão corporal ou morte. Nesse caso, existem procedimentos civis que podem ser promovidos comprovadamente contra os pais desses influenciadores menores de idade. Se forem maiores de idade, aí automaticamente essa responsabilidade recai sobre o influenciador que fez e que divulgou o vídeo. E lembrando, nós já temos decisões judiciais no Brasil, tanto daquele que posta um conteúdo, produz um conteúdo que seja ilícito, inverídico de alguma forma, como aquele que compartilha também. Então, nós temos essa responsabilidade já em decisões judiciais aqui no Brasil. Responsabilidade criminal desses influenciadores. Vejam só que interessante. Atualmente, na legislação brasileira, a internet ela não é um território sem leis. Tem uma decisão de 1998, tratando de um caso de 95, quando a internet era incipiente no Brasil, que então o ministro Sepúlveda, pertence do STF, falou, não se trata aqui de analogia para criminalizar uma conduta, envolvia pornografia infantil. Não importa o meio que está sendo publicado, publicar é numa revista, publicar é na internet, lá em 98. Né? Portanto, a partir do momento em que se tem qualquer vídeo que comprovadamente incite, instiga ao suicídio, nós temos lá a previsão penal. Ah, Rony, mas
Veja, esses vídeos não instigam ao suicídio, eles lançam ali como sendo brincadeiras, inclusive colocam ali os riscos. E aí eu faço uma pergunta, e a figura do dolo eventual? Aquele que assume o risco de produzir aquele resultado. Ah, mas quando alguém publica um vídeo como esse, de asfixia, ele quer trazer uma pseudo-alucinação, e é isso que ele diz ali naquele momento. Mas e se comprovadamente, aí é questão de prova, não é questão de direito material, mas de direito processual penal. E se comprovadamente um jovem morre por causa deste conteúdo, e esse influenciador ele é cientificado, este jovem morreu por causa do seu conteúdo. Este conteúdo, portanto, é manifestamente perigoso. Se a pessoa que publicou este vídeo não estiver nem aí, e, entre aspas, me perdoem a palavra, dizer dane-se, o dane-se é o dolo eventual. Ele assume o risco de produzir aquele resultado. Qual resultado? A morte de outra pessoa. Vejam, essas são ideias que podem ser aqui lançadas em eventos como esse. Não digo que ele seria condenado ou não, porque depende de prova, mas a figura do dane-se é o dolo eventual efetivamente. E a responsabilidade aqui dos provedores de aplicação por conteúdos de terceiros, tá? Que o Caio muito bem já comentou, mas muitas vezes o Estado ele precisa efetivamente tutelar, ainda mais quando a gente está falando aqui da vida de jovens. Veja que interessante, por que é proibida a venda de bebidas alcoólicas por menor de idade? Ué, não é o pai não tem que educar e falar que não pode consumir bebida alcoólica? Por que tem, então, uma vedação de estabelecimentos venderem bebida alcoólica? Por que existe aí toda uma classificação etária oriunda do Estatuto da Criança e do Adolescente que a Secretaria do Ministério da Justiça tem que fazer a avaliação? Não são os pais que têm que, eventualmente, avaliar? Nós estamos falando de bens jurídicos que precisam ser tutelados. Por que eu não posso andar a 200 km por hora aqui numa via de Brasília? Você está falando que eu não sei dirigir? Você está falando que eu não tenho ciência dos meus riscos? Vejam, a gente vive em sociedade, a gente precisa, muitas vezes, desse tipo de proteção. Como era antes do Marco Civil da Internet, antes desse artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, no artigo 19, e eu aqui, é importante dizer, eu acho que o Marco Civil da Internet é muito bom, em termos gerais, para a sociedade brasileira. Inclusive, ele é utilizado internacionalmente como um exemplo de lei existente no país para proteger nossos direitos na internet. Então, eu defendo o Marco Civil da Internet, mas o artigo 19 do Marco Civil da Internet, na minha opinião, é um retrocesso. Vejam como era antes. STJ, recurso especial 1323754 de 2013, relatora ministra Nancy Andrighi. A velocidade com que as informações circulam no meio virtual torna indispensável que medidas tendentes a coibir a divulgação de conteúdos depreciativos e aviltantes sejam adotadas célere e enfaticamente, de sorte a potencialmente reduzir a disseminação do insulto, minimizando os nefastos efeitos inerentes a dados dessa natureza. Uma vez notificado de que determinado texto ou imagem possui conteúdo ilícito, o provedor deve retirar do ar no prazo de 24 horas, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano em virtude da omissão praticada. Aí muitos vão dizer, mas Rony, isso é censura, porque senão ele vai ficar com medo e vai retirar tudo. Vejam, nesse prazo de 24 horas, não está o provedor obrigado a analisar o teor da denúncia recebida, devendo apenas promover a suspensão preventiva das respectivas páginas, até que tenha tempo hábil para apreciar a veracidade das alegações, de modo que, confirmando-as, exclua definitivamente o perfil, ou, tendendo-as por infundada, reestabeleça o seu livre acesso. A gente está aqui sopesando direitos constitucionais, liberdade de expressão e dignidade da pessoa humana. Você coloca na balança, naquele tipo de situação, o que pode ser mais prejudicial? A vida de alguém ou uma eventual questão que possa ser alegada de liberdade de expressão? A vida não volta mais, o texto pode voltar, ou seja, preventivamente, depois passa a ser analisado. O Marco Civil, no artigo 19, ele subverteu essa ordem. Ele exige ordem judicial para iniciar uma responsabilidade civil. Vejam, ele não exige ordem judicial, como o Caio muito bem comentou, para retirar um conteúdo. O provedor pode, sim, retirar um conteúdo, mas ele trouxe um conforto jurídico para aqueles que não atuarem diligentemente. E aí eu tenho algumas sugestões aqui, porque o debate aqui é formas para combater a incitação à prática de trote ou outra conduta perniciosa na internet. Primeiro, tá?
Políticas públicas de educação e cidadania digital, expondo abertamente os riscos aqui tratados. Tá? Vejam, eu acho, apesar de toda essa minha linha anterior, é muito ruim a gente ter que legislar mais sobre esse tipo de assunto. Porque, obviamente, a conscientização e a educação tem que ser a pedra de toque de qualquer situação como essa. Nós precisamos de políticas públicas de educação e cidadania digital, seguindo a Constituição Federal, seguindo o Marco Civil da Internet, já está estabelecido. Resta termos recursos financeiros e eles serem alocados para essas políticas públicas. São heróis as pessoas aqui que trabalham com isso nessa mesa e que muitas vezes gastam recursos pessoais para disseminar esse tipo de conteúdo. E aí o artigo 7º do ECA fala: a criança e o adolescente têm o direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Alfabetização digital para o novo meio em que todas elas estão inseridos. Depois, políticas privadas de educação e cidadania digital por parte dos provedores de aplicação de internet. Sim, nós precisamos que esses provedores que estão dentro da internet e ganham e lucram direto ou indiretamente com isso, estabeleçam automaticamente essas políticas privadas de educação e cidadania digital, quantos riscos aqui, ora expostos. Medidas cíveis inibitórias e indenizatórias contra os pais, nós já conversamos. Responsabilidade criminal dos influenciadores, deputada. E aqui eu tenho algumas considerações sobre o projeto de lei, novamente dando os parabéns pelo projeto. Não é fácil trabalhar nesse tipo de matéria. No projeto está descrito o seguinte: alterar o Código Penal para criar o crime de incitar a prática de conduta perniciosa que possa causar lesão corporal ou morte. Primeiro, eu tenho um certo receio aqui sobre a subjetividade do termo pernicioso. Pode ser que considerem inconstitucional porque é tão subjetivo que não pode ser legislado criminalmente. Mas aí, deputada, tem outras questões. Espera aí, não existem crimes assim? Se a gente for falar na lei da responsabilidade por crimes financeiros, fala em gestão temerária. Existe o crime de gestão temerária. O que é temerário? Não é subjetivo também? Se nós falarmos dos crimes contra a honra, dignidade, decoro, reputação, não é subjetivo também? Às vezes a gente precisa dar um passo à frente como isso. Pode ser difícil a tipificação dessa conduta diante da tipicidade desse termo. E aí vem um questionamento: será que não é o caso de nós aplicarmos, num primeiro momento, uma sanção civil ali, clara, no Estatuto da Criança e do Adolescente, para esse tipo de conduta, para depois caminharmos por uma esfera penal? E por que eu digo isso? Porque muita gente defende, por exemplo, eu não estou aqui querendo comparar porque são crimes completamente diferentes, mas crimes contra a honra deveria ser na esfera civil e não na esfera penal, tem essas discussões. Tá? Mas a pedra de toque aqui é que, antes de legislarmos criminalmente, é importante a gente demonstrar, por meio dessa educação, o potencial lesivo dessa conduta. Pois, caso contrário, a gente vai ter a norma, mas sem efetividade alguma, em razão da ausência da conscientização da sociedade sobre o potencial lesivo dessa conduta. E eu já faço um contraponto aqui à minha própria fala. Mas, às vezes, uma lei, ainda mais criminal, tem o efeito cultural da norma. Então, isso já traz uma conscientização através da própria norma, neste caso, penal. Então, são essas considerações da responsabilidade criminal. Responsabilidade dos provedores de aplicação de internet. Aqui eu acho um ponto super relevante. Tá? Primeiro, será que funcionaria uma classificação indicativa nos conteúdos, desses conteúdos? E aí vem uma resposta já. Por exemplo, o termo de uso do YouTube fala: quanto à capacidade para aceitar os termos de uso, você afirma ser maior de 18 anos. Ou seja, todo mundo ali é maior de 18 anos. Então, não funcionaria, porque esse conteúdo classificatório é para quem tem menos de 18 anos. Como separar, é essa a questão, como separar o que é potencialmente danoso e o que não é? Ou seja, o que é uma brincadeira que pode levar à morte de alguém por asfixia e o que é uma brincadeira de verdade, como alguém andando de skate, e aí um menino vai andar de skate e machuca a perna e fala: olha, eu machuquei a perna porque eu vi um vídeo no YouTube que uma pessoa estava fazendo uma manobra de skate. Vejam, a gente tem que usar esses exemplos absurdos para trabalhar essas diferenças, ainda mais com temas subjetivos. E aí vem algumas ideias. Tá? Primeiro, preventivamente, a retirada preventiva. Nós estamos falando aqui de vídeos potencialmente danosos. Então, a partir do momento em que o provedor é cientificado daquilo,
preventivamente ele retira. E depois ele pode passar até para uma curadoria. Por exemplo, a Secretaria Nacional de Justiça faz a classificação etária dos jovens através de uma avaliação multidisciplinar. Por que não juntar psicólogos, psiquiatras, advogados para avaliar... Oi? Pediatras, desculpa, doutora Evelyn, para avaliar esse tipo de conteúdo e para decidir se mantém aquele conteúdo fora ou não. Ali é só uma brincadeira de skate e não tem nada a ver com esse tipo de conduta. Na minha opinião, ao invés de alterar o Marco Civil da Internet, nós poderíamos atualizar o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós estamos falando aqui das pessoas hipossuficientes para assimilar esse tipo de conteúdo. Por exemplo, na esfera criminal, em 2008, foi atualizado o Estatuto da Criança e Adolescente para criminalizar a conduta de pornografia infantil para aquele que assegura os meios ou serviços para o armazenamento de fotografias que envolvam pornografia infantil. Por que não nós inserirmos no Estatuto da Criança e do Adolescente uma previsão em que os provedores, que podem ser responsáveis civilmente, aqueles que assegurem os meios para este tipo de conteúdo? Por quê? Porque nós temos, no Marco Civil da Internet atual, lá no artigo 19, lá no finalzinho do artigo 19, toda essa questão de isenção de responsabilidade, ressalvadas as disposições legais em contrário. Ou seja, se nós tivermos uma disposição no Estatuto da Criança e do Adolescente em relação a esse tipo de conteúdo, nós poderemos aplicar essa exceção já no Marco Civil atualmente, nem precisaria alterar o Marco Civil. Tá? E, por fim, eu deixo uma outra sugestão aqui interessante. Vejam, o Marco Civil fala que o provedor não pode ser responsável civilmente, a não ser que tenha uma ordem judicial. Mas é possível fazer uma norma administrativa, sancionando uma pena de multa, no caso de haver esse tipo de conteúdo, haver a cientificação e, mesmo assim, não serem tomadas medidas diligentes para a remoção. Não estamos falando de responsabilidade civil, estamos falando de uma sanção administrativa. Não estaria violando o Marco Civil da Internet. Tá? Então, só para concluir, novamente, eu acredito que o trabalho fundamental sejam em políticas públicas e políticas privadas. Nós temos que ter essa conscientização e essa educação, mas, infelizmente, nós vemos muitas vezes que não basta isso, que as coisas já estão acontecendo. E se nós não tivermos esse tipo de investigação e sanção, tanto dos agentes como o dos intermediários, isso pode não funcionar. Lá na Europa, para conteúdos envolvendo ilícitos de ódio, várias empresas que estavam tendo a assimilação das suas propagandas a esses vídeos de conteúdos de ódio, deixaram de depositar os seus recursos nessas plataformas por causa desse tipo de conteúdo. Ou seja, por que não, uma vez que nós estamos falando em ganhar dinheiro com esse tipo de conteúdo, efetivamente inibir que esses influenciadores ganhem dinheiro com isso e, consequentemente, desestimulem essa prática também. E essa é mais uma sugestão. Enfim, espero ter contribuído e muito obrigado. Agradeço ao senhor Rony. E, finalizado agora todas as exposições, nós passaremos agora ao debate. E o primeiro inscrito é o professor Luciano Coelho, de Tocantins, que nos honra muito com a sua presença aqui e veio participar e nos ajudou na elaboração dessa matéria. E quero aqui o doutor Rony, parabenizou a questão do projeto. Eu quero dizer que esse projeto foi elaborado aqui com várias mãos e eu agradeço muito à Associação de Me Cuida, através do presidente Demetrio. Muito obrigada. Então, eu passo agora para o professor Luciano Coelho. Bom dia a todos, bom dia, deputada Josi Nunes. É uma honra estar aqui nesta casa debatendo este tema tão relevante para a sociedade brasileira. Eu me deparei com a primeira experiência com esse tipo de brincadeira em 2015, como orientador educacional na Escola Vinícius de Moraes, em Palmas, Tocantins. No final do ano de 2015, várias crianças estavam brincando da brincadeira do desmaio no fundo da escola. E, além da brincadeira do desmaio, também no banheiro as crianças estavam cheirando o desodorante
e algumas delas desmaiaram e nós tivemos que chamar o SAMU e levar até o hospital, e foi assim que eu descobri estas brincadeiras, além também da automutilação. Em 2016, eu fui estudar sobre o tema, muito preocupado, levei isso às autoridades da educação do meu município, e foi quando eu conheci o Instituto de Me Cuida, e desde janeiro de 2017, já bem embasado, com conhecimento de causa, eu estou visitando as escolas, elaborei um projeto e estou visitando as escolas do município de Palmas. Hoje, nós visitamos 30 escolas, e dentre essas escolas, nós levamos a palestra, porque o que acontece com a internet? A internet ela leva informação ao nosso jovem. A brincadeira, o vídeo do desmaio, o vídeo do desodorante, o vídeo da canela em pó, é uma informação. O que nós temos que fazer, enquanto não tem esta proibição, é nós, educadores, de mãos desses vídeos, educar os nossos alunos, mostrando, levando conhecimento dos perigos, né? É o conhecimento preventivo, dos perigos que esta brincadeira pode causar. Quais são? A perca da vida ou sequelas irreparáveis. E nestas visitas às escolas, o que eu me deparei? Várias crianças relatando, dando testemunho de que já experimentaram as brincadeiras e como eles chegaram até essa brincadeira. Através da internet, através do YouTube. Então, inclusive, um caso que me comoveu foi de um caso de um irmão de 14 anos fez a brincadeira com o irmãozinho menor de 10 e essa criança está com sequela, né? Ela ficou com uma sequela porque ele sofreu convulsão, né? Então ele teve uma convulsão e essa criança ficou com uma sequela. Isso aconteceu e tem o testemunho dessas crianças. Então, o que eu vejo hoje que o poder público pode fazer, e principalmente os professores e o meu público nas palestras, professores, alunos e os pais. Nós estamos levando essa palestra e fazendo com que eles tenham essa consciência de prevenir. E como a doutora Fabiana, um certo dia, eu ouvi uma entrevista dela. Hoje, os pais acreditam que as crianças estão seguras dentro do seu próprio quarto. E, na realidade, o lugar mais inseguro de um filho hoje, ele pode estar, dentro do seu próprio quarto. Por quê? Porque ele, de mãos, com um equipamento como esse, tendo internet, ele acessa o mundo inteiro e a informação vem até ele. Agora, o que nós precisamos é fazer com que essa informação ela se transforme em conhecimento, para ele saber dos perigos que tem. Mas eu queria fazer uma pergunta ao Rony. Rony, hoje, dentro dessas condições que você colocou com relação a essas mudanças, com relação ao projeto apresentado, seria viável, você tem um estudo hoje que poderia ser apresentado com relação a essa mudança, já no ECA, você tem um estudo aprofundado sobre isso, você já tem isso em mãos com relação a essa mudança no ECA, ao invés de ser no marco regulatório da internet? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor Luciano Coelho. E antes de responder, eu já vou passar logo para um outro participante. O Mário Elisbão vai fazer um questionamento e depois, então, nós passamos para a mesa poder responder. E eu quero aqui agradecer a presença da deputada Poliana. Muito obrigada, deputada, pela sua presença. Mário. Bom dia. A pergunta dirigida ao doutor Rony. Mário, só um minutinho. Alô? Bom dia. A pergunta dirigida ao doutor Rony e ao doutor Caio. O desafio do Legislativo é produzir uma lei que tenha efetividade. E a gente está diante de uma situação muito conflituosa, que é a relativização de dois direitos fundamentais, a liberdade de comunicação e a dignidade da pessoa humana. Então, está muito claro pela exposição dos palestrantes a gravidade do problema. Então, a minha pergunta é no seguinte sentido. O projeto de lei da deputada vem aqui trazer a responsabilização criminal das pessoas que difundirem esse conteúdo. Agora, quando essa lei chegar à sociedade,
ela, de certa forma, estará nas mãos do juiz, que vai, a partir do fato, poder responsabilizar a pessoa. Então, já é um avanço muito grande, eu entendo, a gente ter uma legislação nesse sentido. É um tema novo e muito importante. E o senhor falou sobre a questão da responsabilização civil, de dispositivos do ECA, inclusive tomou o julgado da ministra Nancy do STJ, que trata da questão da suspensão preventiva. O senhor acredita que a gente poderia incrementar esse projeto com uma pena pecuniária? O senhor mencionou a questão da multa, de uma sanção administrativa. Mas, assim, o senhor vê algo de natureza assim, mais objetiva para responsabilizar os provedores, inclusive porque essa questão da responsabilização penal, a gente tem que raciocinar que não pode haver uma responsabilização penal de pessoa jurídica. Então, essas questões elas vão chegar a um debate mais para frente. Então, eu pergunto aos senhores, como operadores do direito, que possíveis soluções a gente tem para esse problema. Obrigada pela participação. E nós, então, não temos mais nenhum questionamento. Eu passo aqui para os dois advogados que possam dar os esclarecimentos. Pode começar. Bom, primeiramente, obrigado pelas perguntas e muito bem fundamentadas. Vejam, a gente não pode simplificar um assunto tão complexo, né? Perguntas difíceis exigem, obviamente, respostas complexas. E esse tema vem sendo debatido há muito tempo, né? No Judiciário e no Legislativo. Infelizmente, na minha opinião, a escolha pelo Legislativo com o artigo 19 do Marco Civil foi isentar a responsabilidade, porque antes... Vejam, como que funcionava, conforme essa leitura, né, do voto da ministra Nancy Andrighi, foi antes do Marco Civil. Apesar da gente ter aí uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarando inconstitucional o artigo 19. Vamos esperar subir para o STF. É o seguinte, não é uma obrigação de remoção de todo e absolutamente qualquer conteúdo, é preventivo, ou seja, sopesando esses direitos preventivamente. Como o risco à vida, a dignidade da pessoa humana pode não ter volta, preventivamente retire. E depois tome medidas ali para você avaliar se aquele conteúdo deve se manter removido ou não. Tá? E por que eu acredito muito nisso? Porque esses provedores de aplicação, eles não são a internet, eles estão dentro da internet. Não se trata aqui de ferir a neutralidade de rede. Esses provedores, eles têm os seus cidadãos, que são os usuários, que aceitam ali os termos de uso. Esses termos de uso têm regras estabelecidas. E essas regras têm que cumprir a legislação. E, obviamente, que a legislação não compactua com esse tipo de conteúdo. Ou seja, eles têm que tomar uma medida e, se eventualmente forem processados posteriormente, isso antes do Marco Civil eu estou falando, ele é processado, porque ele pode ser processado tanto por aquele que não teve o seu pedido atendido, como aquele que teve o seu conteúdo removido. Falando, escuta, você me retirou aqui o conteúdo, isso está dentro da liberdade de expressão. O judiciário, ele funcionaria como uma segunda avaliação, como órgão secundário, para verificar se o provedor ele tomou uma medida adequada e confirmar a medida do provedor ou falar não. Aqui você censurou um conteúdo que você não deveria remover. Então, você vai ser responsabilizado por isso. Ou aqui você não removeu um conteúdo que deveria remover, ou removeu o conteúdo dos dois lados. Entendeu? Como é que eu acho que, de forma objetiva, isso dá para ser tratado aqui? Sem alterar o Marco Civil. Ele prevê lá no artigo 19, ressalvadas disposições legais em sentido contrário. Eu acredito que daria para alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir aqui uma disposição muito semelhante a essa aqui, em que qualquer provedor de aplicação que assegure um conteúdo que possa incitar a prática de conduta perniciosa que possa causar lesão corporal ou morte. Por quê? Porque a partir deste momento, quando ele é cientificado sobre aquele conteúdo e não toma uma medida diligente, poderá entrar em uma das exceções do Marco Civil da internet. Tá? Então, é essa a solução que eu vejo para esse tipo de conteúdo.
Sobre o primeiro questionamento do colega professor, vejam, não fiz ainda um estudo aprofundado sobre a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a minha pesquisa acadêmica de mestrado foi justamente soluções alternativas de conflito em provedores de aplicação de internet. Ou seja, quando nós estamos tratando desse tipo de conteúdo, eu acredito que o provedor ele possa preventivamente retirar esse conteúdo, e eu acredito que... cortou aqui. E eu acredito que possa haver, como, por exemplo, tem para conteúdos de filme, séries de TV, etc., classificação etária, por que não utilizar a Secretaria Nacional de Justiça para avaliar esse conteúdo e para verificar se está dentro dos limites da liberdade de expressão ou se aquele conteúdo efetivamente é um conteúdo pernicioso que possa trazer esse tipo de risco? Porque daí é automático. Tem o conteúdo, retira preventivamente, manda para avaliação, avalia-se e toma-se uma decisão administrativa por um ou por outro lado. Porque realmente é muito sensível você trabalhar na subjetividade desse assunto, né? Então, eu acredito que dessa forma possa ter um balizamento entre liberdade de expressão e efetivamente aquilo que extrapola e possa causar esse tipo de prejuízo. Queria só complementar. A gente está diante aí de um cenário realmente que é complicado, como a gente já tem falado há bastante tempo. Por quê? Porque a gente tem aí uma disseminação de conteúdo de forma avassaladora. A cada minuto são feitos uploads de mais de 40, 50 horas de vídeo apenas nessa plataforma que foi mencionada. Então, realmente há uma quantidade muito grande e há tanto conteúdo positivo, e talvez a maioria seja de conteúdo positivo, quanto conteúdo negativo. E o foco tem que ser na evitar a disseminação desses conteúdos negativos. E aí a grande pergunta é como fazer isso de forma mais célere. E me parece que esse caminho de alterar o Marco Civil é um passo interessante, na medida em que a gente tem na própria lei que regulamentou a internet uma disposição sobre como deve ser a conduta de um provedor de aplicação que disponibiliza aquele conteúdo. Então, se na lei já tem uma disposição como o artigo 21, que claramente já dispõe acerca das exceções ao artigo 19, além, claro, das disposições legais em sentido contrário mencionada na parte final do artigo 19, me parece que essa alteração do 21 é um passo positivo, porque a gente tem aí uma disposição clara sobre quais são os pontos que precisam ser atendidos por provedores de aplicação. E, além disso, a gente tem também, olhando na experiência internacional sobre questões de remoção de conteúdo de direito autoral, existem dois grandes mecanismos de remoção de conteúdo de direito autoral. Nos Estados Unidos, eles têm um sistema que chama de Notice and Takedown, que é mais ou menos isso que o Rony comentou dessa decisão da ministra Nancy Andrighi, em que, após notificado o provedor, ele tem que, dentro de 24 horas, tornar indisponível aquele conteúdo. Depois disso, o provedor notifica a pessoa que fez o upload daquela matéria, e a pessoa que fez o upload daquela matéria, daquele conteúdo, daquele livro, daquele vídeo, ela opta por voltar o conteúdo ao ar e assumir responsabilidade em relação àquilo, ou, se ela permanecer calada, aquele conteúdo é removido permanentemente. Esse é o modelo de Notice and Takedown, que consta lá do DMCA, que é o Digital Millennium Copyright Act, uma lei dos Estados Unidos, e tem um outro sistema importante, que é o sistema canadense, que consta da legislação moderna de direitos autorais do Canadá, que é o Copyright Modernization Act, que lá tem o sistema de Notice and Notice. Não é Notice and Takedown, é Notice and Notice. E qual a diferença aqui? A diferença aqui é que, após receber a notificação, o provedor de aplicação ele notifica a pessoa que fez o upload daquele conteúdo. E, a partir daquele momento, o provedor já não mais assume responsabilidade, porque ele fez o caminho de endereçar aquela notificação a quem subiu aquele conteúdo. Então, aqui me parece que talvez seja o caso de a gente ter o intermediário. Não Notice and Takedown, porque ele pode, de certa forma, ser prejudicial, especialmente no caso de algum... imagina você a situação até de uma disputa eleitoral, em que um candidato quer simplesmente sumir com vídeos de um concorrente seu, por algum motivo que não há um fundamento específico para aquilo. Ele simplesmente notifica todos os vídeos como impróprios, e aqueles vídeos vão ter que ser removidos automaticamente dentro de 24 horas, e depois vai ver se vai subir ao ar, como vai subir, enfim. Eu acho que isso pode trazer, sim, nessas questões em geral, um prejuízo à liberdade de expressão. Então, me parece que essa opção, por descrever de forma objetiva, e aí talvez fosse o caso só de trabalhar um pouco mais na objetividade do parágrafo 1º que se pretende incluir no 21, para tornar incontestável a obrigação dos provedores de aplicação, me parece que esse é um caminho super viável. E aí poderia aproveitar essa oportunidade e já trazer de forma objetiva e restrita outros parâmetros que, mediante a notificação extrajudicial,
surge essa obrigação dos provedores de remoção sob pena de responsabilidade civil, mas mantendo como regra geral a liberdade de expressão e a livre disseminação de conteúdo na rede mundial de computadores. Porque, mais uma vez, aqui não se trata de restringir a liberdade de expressão. E até interessante, se nós formos ver os anais desta casa, quando da discussão do Marco Civil da Internet, uma das grandes fundamentações, só aqui procurando a referência, uma das grandes fundamentações para se ter esse artigo 19 era que o objetivo era fim da censura privada. E é realmente isso, queremos manter o fim da censura privada. Isso não se trata de censura privada, mas de responsabilizar quem extrapolou os limites de liberdade de expressão e causou danos a terceiros. Para também fazer uma contribuição sobre esses questionamentos, a doutora Evelyn. Eu gostaria de 2 pequenos comentários. E para o Rony, nós temos um artigo da Constituição Federal, artigo 227, né? A criança e o adolescente têm o direito à proteção, né? Como, inclusive, a prioridade absoluta, né? Com essa ênfase da prioridade absoluta. Então, eu sempre fico muito preocupada quando querem mudar alguma coisa do Estatuto da Criança e Adolescente. Eu ainda quero implementar o Estatuto da Criança e Adolescente em todos os seus artigos a nível nacional, através das políticas públicas de proteção. Então, é questão de colocar em prática a própria lei que nós temos no artigo 227. E um detalhe, então, seria lesão corporal, dano, mas também incluir dano mental ou psicológico, né? Inclusive, atualmente, o herdeiro, né, do trono da Inglaterra está fazendo toda uma campanha sobre transtornos mentais em relação, inclusive, aos traumas da infância, que, no caso, foi a morte da mãe dele. Mas, no caso, existe hoje em dia estatísticas, isso a gente tem pela Organização Mundial de Saúde, 40% das crianças e adolescentes já sofrendo problemas comportamentais, problemas de condutas, muitos por causa não só da falta de proteção, a falta de prevenção dos riscos, e eu poderia dar como exemplo, não só andar lá de bicicleta, você falou de skate, né? Afogamento. Nenhuma criança deveria morrer de afogamento. Qualquer piscina deveria ter uma proteção, não é? Então a gente está falando sobre transtornos e traumas da infância, né? Causas externas. E eu acho que aí a internet entra nessa história da causa externa, né? Isso é muito importante, reforçar proteção social da criança e adolescente como uma prioridade absoluta. Já está em lei no Brasil. Só fazendo uma parte, deputada, sobre esse assunto, rapidamente. Eu vejo, assim, a questão da atualização é só pontual do Estatuto da Criança e do Adolescente, como aconteceu com a pornografia infantil. É só a inclusão de um artigo de lei, não é uma reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente. E por que eu vejo isso como interessante? Porque nós estamos aqui, todo o enfoque de tratamento é pautado na hipossuficiência de conhecimento e de experiência de vida de criança e adolescente. Então, eu vejo muito mais num cenário da inclusão de uma eventual responsabilidade civil e até do tipo penal, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, como aconteceu com a pornografia infantil, em razão da evolução da tecnologia da informação e da comunicação, do que em outras legislações. E eu tenho receio, em relação ao artigo 21 do Marco Civil da Internet, em colocar tantas exceções que acaba perdendo o objeto próprio caput do artigo 21, que é a isenção de responsabilidade, né? Claro que eu tenho um receio enorme da eventual possibilidade de restrição à liberdade de expressão e de informação na internet, que isso já está muito bem previsto lá no Marco Civil como princípio do próprio Marco Civil, mas a gente teve uma experiência na Europa, em 2014, que foi conhecida como direito ao esquecimento,
que na verdade não é o direito ao esquecimento, enfim, né? Porque aquele sujeito que pediu a remoção nunca foi tão lembrado na vida, né? Mas é o direito de como eu quero ser lembrado efetivamente, mas, enfim, de ser desindexado, porque aquela informação não era mais relevante, sopesando uma liberdade de informação perto da honra daquela pessoa. E foi decidido, e o Google teve que implementar ali uma avaliação de pedidos de desindexação, para ele avaliar internamente como medida preliminar. E depois aquilo pode ser revisto pela Justiça. Ou seja, preliminarmente, os provedores de aplicação avaliar se esse vídeo é ou não pernicioso. Perfeito. Então, agradeço a todos. Como não há mais inscritos, né, e está encerradas as interpelações, eu passo agora, que eu deixo livre aqui para a mesa, se alguém deseja fazer alguma consideração final. Demetrio Gereissati. Rapidamente, a gente falando de remoção de conteúdo, nós nos deparamos com um livro digital chamado Jogo do Desmaio e 3 Contos de Terror. Identificamos o autor, entramos em contato com o autor. A posição do autor foi: não, eu vi essa prática na internet, os jovens fazendo muito, achei interessante e resolvi escrever isso. É só um conto. Vocês não sabem o que é conto? E nós levamos 6 meses para conseguir a remoção dos 2 sites em que o livro, por R$ 4,99, estava disponível ao alcance de todos. Então, realmente, o nosso trabalho, a gente sai daqui bastante esperançoso, acreditando que está se dando um passo importante, mas o trabalho é muito grande que a gente vai encontrar pela frente. Enquanto isso, o Instituto de Me Cuida tem tentado fazer o contraponto, disponibilizar conteúdos que possam ajudar nessa educação. Então, nós recentemente lançamos um livro, Tem Perigo no Ar, é um livro educativo, uma abordagem lúdica da importância da respiração, da ligação da respiração do cérebro e da falta de oxigênio no cérebro. Essas informações tem todas no nosso Facebook, principalmente. E temos um vídeo que diz, tenha coragem para dizer não, que também é uma abordagem muito direta para os jovens, mostrando para as crianças, mostrando qual é o perigo de, como a gente coloca lá, de cair nessas ciladas. Então, ao mesmo tempo em que a gente vem tentando essa remoção de conteúdo, a gente vem fazendo o contraponto no sentido de, mesmo que seja pouco, colocar algum conteúdo que leve os jovens à reflexão. Obrigado. Para a sua consideração final, passo aqui para a doutora Evelyn. Eu agradeço muito a oportunidade de reforçar mais uma vez a palavra proteção social. Proteção social cabe realmente às políticas públicas de proteção social, aos recursos para nós executarmos essas políticas públicas e, principalmente, para a gente restringir de todas as formas possíveis adultos que exploram crianças e adolescentes sob quaisquer formas, ainda como exploram de uma maneira lucrativa, né? Explorando não só sexualmente, comercialmente ou agora através da internet. Então, proteção social é a palavra que eu gostaria de dar uma reforçada. Obrigada. Perfeito, doutora Evelyn. E agora, o doutor Caio César. Bem, mais uma vez agradeço o convite e gostaria apenas de sintetizar o que foi conversado aqui, pelo menos o que eu falei, e que não se trata aqui de censura privada, muito menos de barrar a inovação. O que desejamos é ter cada vez mais uma sociedade livre, com internet acessível a todos e com conteúdo cada vez mais produtivo. Então, na medida em que conseguirmos ter uma forma efetiva e célere de remoção de conteúdos que não deveriam estar na internet, certamente isso só facilitará para a disseminação desses portais de vídeo, como até mesmo facilitar a adoção em escolas, adoção como plataformas de educação, na medida em que se conseguir garantir que aquele conteúdo é um conteúdo efetivo e que nada lá vai abonar a essa conduta, esse carinho, essa condição integral de educação das crianças. Então, se trata apenas disso, de facilitar a disseminação do conteúdo e de que tenhamos inovação nas plataformas em todo o Brasil, mas com responsabilidade. Obrigada, doutor Caio César. E agora, para a sua consideração final, o doutor Rony.
Gostaria de parabenizar mais uma vez, deputada, por essa discussão que nós estamos tratando aqui e ressaltar que o primeiro item aqui da minha lista de formas de combater a incitação à prática de trote ou outra conduta perniciosa é efetivamente aqui políticas públicas de educação e cidadania digital, expondo abertamente os riscos aqui tratados. Como segundo item, políticas privadas para essa conscientização. Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que se você quiser criar mais criminoso, é só criar mais crime, né? Então, existe essa ponderação, porque eu ainda acredito muito no ser humano, né? Então, se esses influenciadores forem cientificados de que alguém morreu, se matou por causa do seu vídeo, será que efetivamente eles não voltariam atrás e não fariam o vídeo? Ou retirariam o vídeo? Ou eles falariam, problema é da pessoa que utilizou isso para essa finalidade, porque eu só queria causar um transtorno psicotrópico e uma alucinação preliminar. Desculpem aqui os termos equivocados, eu sou advogado e não um pediatra ou médico. Mas, enfim, será? Né? Então, eu acho que essas políticas são fundamentais e depois, não dando certo, efetivamente, a gente passando para os outros pontos, como a alteração da legislação, mas só a discussão aqui, novamente, eu acho que já é salutar para esclarecer o perigo que nós estamos aí vivendo. E eu não sabia de que 4 em cada 10 jovens, efetivamente, já praticaram o jogo da asfixia. Isso realmente é tenebroso, é preocupante isso, muito preocupante. Obrigado. Ok. Nós vamos agora passar para a deputada Poliana para participar aqui desse debate. Deputada Josi, vou me apegar à palavra agora final do coordenador do MBA em Direito Eletrônico, professor Rony, professor doutor, né? Professor mestre. Professor mestre. Nós que somos da academia, a gente toma o devido cuidado com os títulos, né? Mas, até para informar, aqui na Câmara foi apresentado pelo deputado Adermes uma proposta de um projeto de lei para se discutir, em termos da base curricular agora nacional, a questão da alfabetização digital. E eu fiz um pleito ao presidente da Comissão de Educação para ser relatora desse projeto. Então, gostaria de ter o contato para que a gente possa ter conhecimento, já que é o seu foco, né, de atuação. Então, gostaria de contar com a colaboração sua e também dos demais que puderem nos auxiliar nesse trabalho. E, nessa semana, nós vamos estar participando no Parlatino da temática sobre a questão da alfabetização digital. Então, percebe-se que essa situação, essa necessidade de realmente compreender todo esse processo, dessa tomada de consciência, não é algo isolado só do Brasil. Então, a América Latina também já está discutindo isso, passa por problemas, e é claro que é nosso dever, como agente público, dar o devido respaldo, e no sentido de regulamentar, de informar, de formar, e cada vez mais de desenvolver, de fato, uma humanidade que tenha essa capacidade mesmo de, diante dos seus feitos, olhar, né, para o propósito deles e a consequência dos seus atos. Acho que quanto mais a gente tiver essa formação, a tendência, né, essa questão da empatia mesmo, né, de desenvolver a empatia no ser humano, nós temos chances de minimizar esse tipo de ação que acaba interferindo muito, né, de uma forma muito negativa no desenvolvimento do ser humano. Então, a minha fala aqui é nesse sentido de pedir aí contribuições de vocês, não só do Dr. Rony, mas dos demais componentes, porque estaremos tratando disso provavelmente na relatoria desse projeto. Muito obrigada. Obrigada, deputada. E eu quero agradecer a todos os palestrantes pela brilhante exposição e toda essa contribuição nessa audiência. Eu vejo que, eu particularmente, entendi, espero que os que assistiram,
possam ter enriquecido bastante com as informações e com o conhecimento tido aqui nesta manhã com esse debate. Nós vamos trabalhar uma legislação específica sobre esse tema, então é muito importante, nós vamos estar buscando todos vocês para colaborar. Nós temos essa matéria, mas tem outras matérias já na casa, ela deverá ser apresentada já em plenário, porque, como eu disse, já tem um requerimento em regime de urgência. Então, eu vou estar entrando em contato com os outros parlamentares que já elaboraram matérias específicas sobre o tema, para que nós possamos sentar e verificar a melhor redação, a melhor proposta, para que possa atingir verdadeiramente o objetivo. E, para isso, eu preciso contar com a colaboração de todos vocês nessa discussão. Então, hoje, nós já vamos estar fazendo essa procura, esse debate, esse diálogo, tá? Eu quero, então, agradecer a todos e dizer ao presidente da associação, Demétrio, que um dos desafios da associação, que você colocou, foi formar núcleos de prevenção em cada estado. Então, nós vamos estar aqui também colaborando para divulgar a formação desses núcleos de proteção com outros estados. E nós, no estado do Tocantins, com a colaboração do professor Luciano Coelho, vamos estar ali buscando já formar esse núcleo de proteção. Ele já, um pouco solitariamente, já está fazendo esse trabalho e está tendo um efeito muito positivo. As escolas já estão procurando para que ele possa fazer esse trabalho e fazer essa palestra. Então, nós vamos somar para que possamos criar esse núcleo de prevenção no estado do Tocantins. Já estamos aqui pensando num movimento, num seminário como esse no estado do Tocantins, e, com certeza, vamos estar entrando em contato com todos vocês para colaborar com essa discussão em cada estado. Então, eu agradeço a todos. E, antes de encerrar os trabalhos, eu agradeço a presença de todos e convoco para o ciclo de palestras Educação em Debate, promovido pela Comissão de Educação, em parceria com a Frente Parlamentar Mista da Educação. Reunião ordinária